Você é do tipo que fica travado no medo ou que atropela tudo e se machuca porque agiu com muita pressa? O vídeo de hoje é exatamente sobre esses 2 temas e a busca por um caminho do meio. E já para iniciar, eu vou dizer para você que, assim, que a minha tendência é agir na pressa, é atropelar as coisas, e eu venho, né, nos últimos anos tentando ressignificar esse padrão de pensamento, esse padrão de crença, esse padrão de comportamento. Também sinto medo? Obviamente. Tem momentos que eu fico com muito medo, mas, gostaria de bater esse papo com você hoje de uma forma diferente, sabe. Eu sei que aqui na internet, né, às vezes a gente traz algumas coisas, assim, que são mais comuns, mas hoje eu gostaria de falar sobre uma outra perspectiva, porque tanto o medo quanto a pressa são equívocos que nós temos, porque nós tendemos a não compreender a natureza da vida. E hoje nós já temos, né, um conhecimento científico, que é a física quântica, que nos dá a consciência de que a vida, ela não é exatamente o que a gente pensa, que a vida ela é um pouco diferente do que a gente pensa. E tem um livro chamado O Universo Autoconsciente, de um físico quântico chamado Amit Goswami, e nesse livro ele mostra o quanto, né, a gente se enganou nos últimos 400 anos com a ciência. Por quê? Porque nós acreditamos que a ciência ela só pode ser realizada para investigar aquilo que é material. Se não for algo material, não pode ser investigado pela ciência. Só que a física quântica, o que que ela descobriu em laboratório? Que qualquer coisa que é material, que é palpável, na essência dela, ela é uma concentração de energias, e essas energias, elas não são materiais. Então, tudo aquilo que parece material é apenas um aglomerado de energias que, nesse momento, para nós que estamos aqui, é material. Então, tudo aquilo que parece que está parado, não está parado, está em movimento, só que a nível molecular. A molecular não, na verdade, né, a nível atômico. A nível de moléculas ainda é um outro processo. A nível atômico, tudo está em movimento. E isso, como que isso pode ajudar a gente então a lidar com a questão de ficar travado pelo medo ou agir na pressa? A grande questão é, nós também somos parte de toda essa energia. E energia, ela não se destrói. Energia, ela nunca acaba. Energia, ela apenas se transforma. Então veja bem, se eu sou energia e tudo que está à minha volta é energia, primeiro ponto é: por que então eu preciso acreditar na história que o meu medo me conta? Sendo que eu sou energia, eu não posso ser destruído. A única coisa que pode acontecer comigo é eu me transformar em uma outra forma de organização dessa mesma energia. Assim como, por que que eu precisaria ter pressa para fazer algo, sendo que eu sendo energia e este corpo aqui sendo apenas uma forma como essa energia que sou eu está se apresentando nesse momento, é apenas um pequeno fragmento da minha experiência, aonde ao longo do tempo eu vou me transformar. E quando em algum momento eu não estiver mais vivenciando este corpo, eu estarei ainda vivenciando como energia aquilo que sou, uma outra experiência que neste momento eu ainda não estou vivendo. Mas veja bem, a compreensão então científica, quântica, atômica da realidade sobre a vida, ela muda totalmente a nossa perspectiva. Só que aí você vai se perguntar: "É, mas você está dizendo que você sabe isso, mas você ainda diz que às vezes você age com pressa e às vezes você tem medo". Por quê? Porque depois que a gente descobre isso, a gente ainda tem um trabalho que é o quê? Que é ir limpando, que é ir reprogramando as memórias, os imprints que nós temos no nosso sistema. Porque a grande questão é, aquilo que eu descobri agora
me permite olhar para a vida com esta compreensão. Então, quando vem uma situação que eu preciso agir com pressa, se eu ainda ajo com pressa, é porque eu rodei um padrão, um arquétipo de comportamento. Tem uma crença por trás, tem um sentimento acompanhando e tem um padrão de comportamento acontecendo. Se eu travei em um medo, exatamente porque eu rodei um outro padrão de memória, entrei em um outro arquétipo também. Então ali existe um padrão de crença, existe um sentimento que acompanha aquela crença e existe uma forma de se comportar. Então, a partir do momento que a gente consegue compreender a realidade quântica da vida, isso já dá para gente a liberdade da gente começar a questionar os nossos medos e a questionar as nossas compulsões por agir aceleradamente, por agir com muita pressa e atropelar as coisas. E daí a gente começa a ir percebendo que esses medos e essas pressas, na verdade, são padrões de comportamentos que nós aprendemos com outras pessoas. E aí a pergunta é: de onde que está vindo esse medo, por exemplo, de quando eu tenho uma proposta de um trabalho, de um emprego muito melhor do que o que eu estou hoje, mas aí vem aquela crença que vem como uma crença de segurança, que vem como uma crença de prudência, mas na verdade é uma crença sabotadora de não merecimento que faz com que eu não consiga aceitar aquela oportunidade através do quê? Do medo de perder a estabilidade do meu emprego atual. Sendo que na realidade, esse emprego que eu estou, em algum momento essa empresa ela pode passar por algum processo e ela pode fechar. Então essa estabilidade ela não é real. Só que essa crença que está dentro de mim, que é uma crença de prudência no meu conceito, no meu julgamento mental, ela na verdade ela é limitadora do meu crescimento e ela atua em mim através do medo. Assim como, por exemplo, a pressa de uma pessoa que acaba de sair de um relacionamento e ela já vai entrando em outro sem primeiro se reconectar com ela mesma e refletir quais foram os padrões de comportamento que ela vivenciou no relacionamento anterior que ela acabou de terminar, que auxiliaram, que contribuíram para que aquele relacionamento não fluísse, para que contribuíram para que aquele relacionamento não desse certo. Só que ela não consegue esperar o tempo necessário para fazer essa reflexão, então ela age compulsivamente através da pressa, porque ela acredita que ela não pode ficar sozinha, porque ela se compara com outras pessoas, porque ela aprendeu com a família dela que uma pessoa na idade dela já tem que ter um relacionamento, então ela não pode ficar solteira, e por uma série de crenças, por uma série de informações externas a essa pessoa, ela acaba tomando uma decisão que não é a decisão dela. Só que naquele momento que ela está vivendo isso, ela acha que está tomando a decisão, porque foi ela que foi pra balada, para o barzinho, procurar mais uma nova pessoa para se relacionar. Só que o que está por trás daquela decisão é exatamente essas informações, essas memórias que foram colocadas na gente pelas experiências que nós vivemos ou, dependendo da situação, não sei se você já estudou sobre o Jung, mas se você não estudou, o Jung, ele foi um psicólogo, né, um psiquiatra muito famoso, e ele concebeu, né, uma teoria muito interessante, que é a teoria do inconsciente coletivo, aonde ele conseguiu perceber que a humanidade, de forma geral, ao longo de todos os milênios da sua existência, ela vai conseguindo guardar as memórias da nossa espécie como se fosse em um cartão de memória da humanidade. É uma nuvem, né? Não é nem um cartão de memória, é uma nuvem. Imagina um Google Drive, assim, um drive, né, de toda a humanidade, onde todas as memórias estão ali. E muitos dos nossos medos, muitos dos nossos padrões de comportamento, muitos dos arquétipos que nós vivenciamos são arquétipos do inconsciente coletivo. É uma informação que faz parte da história da humanidade, não necessariamente é uma informação que você viveu, não necessariamente é uma informação que alguém que você conhece viveu, mas essa informação ela está a seu dispor. E muitas vezes, por falta de autoconhecimento, por falta de conhecimento de que tudo isso possa existir, a gente acha que a gente está tomando as nossas próprias decisões, quando na verdade nós estamos sendo influenciados por todos esses fatores que eu trouxe aqui para você hoje. Então veja bem, se você ainda não conseguiu identificar
por que que você age pelo medo e trava, ou por que que você atropela as coisas e se, prejudica pela pressa, fica o convite então, para você poder fazer essa reflexão. Caso você também tenha interesse, né, eu ofereço a minha mentoria. A minha mentoria, ela faz realmente esse aprofundamento, então nela, né, eu acompanho e eu vou te auxiliando você a criar um planejamento e também vou oferecendo ferramentas que vão ajudando você a lidar com as dificuldades que aparecem no seu caminho. Porque o planejamento, ele é um passo necessário e fundamental. Se você não tem um planejamento, como que você sabe qual é o próximo passo que você vai dar? E como que você sabe qual é o sabotador que está vindo na sua vida? Quando você tem um planejamento, você começa a perceber qual é o próximo passo necessário e automaticamente você descobre qual é o sabotador. E tem um arquétipo muito específico, que é o arquétipo do carente, né, que é aquela pessoa que acredita que não é digna, sabe, de ser amada. É aquela pessoa que acha que se ela não estiver disponível sempre, as pessoas vão se esquecer dela. É aquela pessoa que acha, né, que com os amigos, se ela não estiver sempre junto, eles vão trocar ela. É aquela pessoa que no relacionamento ela acha que ela precisa da outra para ser feliz, senão ela se sente vazia. Ou até mesmo na vida financeira, ela não sabe lidar com o dinheiro dela, porque ela precisa de alguém para ajudar ela sempre. Esse tipo de pessoa, por exemplo, ela vai agir muito pelo medo, ela vai rodar muito no medo. E eu acabei, né, de lançar um curso sobre exatamente esse arquétipo, onde eu trago todas as características de comportamento para você ter uma percepção total dos pontos que você não percebe sobre esses padrões de comportamento na sua vida. Além disso, eu trago um outro arquétipo, que é o arquétipo de cura, que é o arquétipo que faz a gente ter o comportamento que resolve todos esses padrões, porque sempre existe um arquétipo de contraponto, que é o que gera o equilíbrio. E aí você pode perguntar: "Ah, mas eu sempre tenho que funcionar dentro de um arquétipo?" Não, você não precisa sempre funcionar dentro de um arquétipo. Entretanto, para você funcionar sem arquétipos, você precisa realmente de um mergulho, de uma profundidade de autoconhecimento que vai te levar muitos anos. Então, até você realmente expressar a sua autenticidade, até você expressar a sua característica plena da sua alma, do seu ser, você vai usar os arquétipos como ferramentas. Ah, mas e se eu não quiser usar nenhum arquétipo? Você já usa arquétipos, você usa os arquétipos que já te ofereceram, os papéis que a sua família te ofereceu sem você escolher. Você foi encaixado em um lugar na sua família. Todos nós tivemos que ocupar um lugar na nossa família. Então, às vezes, né, essa pessoa que ela é o carente é porque na família dela ela foi a pessoa que foi colocada de canto. Então, exatamente, ela entrou no arquétipo do carente. Esse foi o papel que foi dado a ela na família. Às vezes, a pessoa que é ansiosa, né, é aquela que sofreu a rejeição. Então, esse foi o papel, foi o arquétipo que foi dado a ela, que ela desempenhou, e aí ela se tornou ansiosa. Entende? Às vezes, aquela pessoa com medo, né, foi a pessoa que foi, tipo, violentada ou foi machucada de alguma maneira. Ela entrou em algum arquétipo. Esse foi o papel que foi oferecido para ela. Só que nós podemos sair desses papéis, nós podemos romper esses papéis. Aí você pode falar: "Ah, mas eu não acho que eu tenho um papel." Pois tudo bem, você pode não achar, mas todos nós temos um papel que nós estamos rodando de forma automática. Quando a gente roda algo no automático que a gente não percebe, é o que a gente chama de inconsciente. Inconsciente é isso, é o que é automático. Então, nesse curso que eu fiz recentemente, ele é um curso exatamente para trabalhar esse padrão de comportamento da carência, que é o arquétipo do carente, e para trazer o contraponto, que é o arquétipo que soluciona este da carência e traz a gente para uma vida de empoderamento, para uma vida de possibilidades, onde, por exemplo, na família, né, essa pessoa ela vai conseguir vivenciar, né, que ela tem um valor independente da aprovação dos outros, ou com os amigos, né, ela vai conseguir ter essa conexão e perceber que as conexões verdadeiras permanecem mesmo que ela esteja distante. No trabalho, ela vai perceber que ela consegue contribuir e ela recebe, o reconhecimento da competência dela pelas escolhas dela e não pelos chefes que ela tem. No relacionamento, ela vai perceber que ela é inteira e ela compartilha o amor, ela não é dependente do amor do outro. E na vida financeira, ela confia na capacidade dela de gerar e administrar os recursos dela.
Então, é exatamente encontrar a solução para esses padrões, e os arquétipos são as melhores ferramentas para a gente fazer isso quando a gente está, né, nesse momento de autoconhecimento, onde a gente ainda não vive a essência da nossa alma. E olha, viver a essência da nossa alma é uma coisa que é para poucos seres humanos. Eu, particularmente, não vivo a essência da minha alma, entende? Eu não estou aqui falando do lugar de quem vive a essência da alma, não. Estou aqui falando do lugar de quem está tentando e caminhando nessa direção para entrar nesse flow com a alma. Mas assim, eu ainda, né, tô aqui escorregando e às vezes caindo nos arquétipos que são, né, entre aspas, negativos, né? Porque não existe o negativo e o positivo. Existe apenas as realidades que estão acontecendo, mas às vezes tem coisas que a gente pode melhorar e se a gente quiser melhorar, a gente melhora. Então você não é obrigado a mudar. Mas se você achar que o padrão da carência está atrapalhando a sua vida, fica esse convite. Então tem a possibilidade do curso, eu vou deixar o link aqui na descrição, e tem a mentoria. O curso é online, você vai assistir as aulas, são todas gravadas, e a mentoria é ao vivo comigo. Aí você escolhe qual das opções faz mais sentido para você, ou, né, se o vídeo já foi o suficiente para te ajudar, eu te agradeço também pela presença até aqui. Peço, por favor, que você possa seguir o canal para receber mais vídeos, que você possa dar um like se você gostou, se você não gostou, dá um dislike, comenta, tira suas dúvidas e compartilha, por favor, com 2, 3 pessoas que você conhece, porque, honestamente, a maioria de nós está passando pelas questões do medo ou da pressa. Então, esse vídeo com certeza vai ajudar alguém que você conhece. Agradeço a sua presença até aqui e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.